Muito bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Uma palavra de meditação nesta manhã. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2, o início, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Queridos irmãos, algumas considerações importantes nesse texto, e a primeira que quero destacar é a palavra portanto no início deste versículo. E nós sabemos que esta expressão, portanto, não pode ser usada no início de um texto. Ninguém escreve um texto e o inicia com a expressão portanto, que quer dizer consequentemente, desse modo, assim, pois. Ou seja, ninguém vai iniciar um texto com estas expressões. Estas expressões sempre estarão no final dos textos ou na conclusão de um pensamento. Logo, este versículo 1 do capítulo 12 é continuação imediata do final, ou melhor, de todo o capítulo 11. E o capítulo 11 de Hebreus, precisamos remeter a nossa leitura para ele, para podermos entender o sentido e o que quer dizer de fato o capítulo 12, versículo 1. Capítulo 11 de Hebreus é famoso pela listagem daquilo que chamam de heróis da fé. A palavra herói, graças a Deus, não está no texto, apenas no título de algumas Bíblias. E eu glorifico a Deus por isso, porque sou contra esta expressão. Ao meu modo de ver, não existe herói, não há ato heróico, não há heroísmo na fé. A palavra herói remete a um mérito humano. Dá a impressão que o herói é vencedor pelos seus próprios meios. E, portanto, eu discordo desta expressão. Nós vamos ver no capítulo 11, por inúmeras vezes, a expressão fé. Pela fé Noé, pela fé Abel, pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Gideão, pela fé Baraque, pela fé Sansão, pela fé Jefté, pela fé Samuel, enfim. Se é pela fé, não há ato heróico, até porque o Senhor Jesus é o autor da nossa fé. A própria fé que nós temos e que eles tiveram, que esses homens tiveram, foi doada, criada pelo próprio Deus, doada a eles. Então não há ato heróico, não há heroísmo no Evangelho, não há mérito humano. Vamos parar com toda essa tendência de estrelato no meio cristão. A honra e a glória são exclusivas do Senhor Jesus. Dito isto, volto à questão da expressão portanto. Lendo o capítulo 11, nós vamos ver que o que quer dizer o capítulo 1, ou capítulo 12, versículo 1, é conclusão do capítulo 11, e não um novo início. Houve um erro na divisão dos capítulos. Nós sabemos que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. Isso foi colocado muito tempo mais tarde, após o cânon ser concluído. E houve um erro quando iniciaram o capítulo 12 no versículo 1. O capítulo 12 poderia ter começado no versículo 3 e encerrado o capítulo 11 no versículo 2 do capítulo 12. Então daria um sentido exato do que nós estamos meditando agora. Quando nós entendemos isso, nós vamos compreender outra coisa importante.
qual é esta grande nuvem de testemunhas? Ora, a grande nuvem de testemunhas está falando daqueles homens que são mencionados no capítulo 11. Eles são a nuvem de testemunhas, homens que venceram pela fé. A Bíblia diz que eles pela fé alcançaram testemunho. A Bíblia diz no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 13, que todos eles morreram na fé sem ter alcançado a promessa. Ou seja, eles são testemunhas que é possível vencer qualquer batalha se realmente usar-se a fé. Eles são testemunhas que, se nós crermos, se nós confiarmos, nós vamos vencer. Eles são testemunhas que todo aquele que tem fé luta, sofre. A Bíblia diz aqui que eles foram. Veja, deixa eu pegar aqui alguns detalhes. Veja, eles foram, capítulo 11, versículo 36 em diante, eles experimentaram escárnios, foram açoitados, foram presos, apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, tentados, andaram vestidos de pele de ovelhas, desamparados, aflitos, maltratados, errantes pelos desertos e pelas covas e cavernas. Homens de fé, ou seja, quem tem fé vai passar por isso, mas pela fé vão vencer. Quando a Bíblia diz eles morreram, todos estes morreram na fé, no versículo 13, está dizendo que eles morreram sem rejeitar a fé, não alcançaram o cumprimento da promessa, mas eles olharam, viram pela fé a vitória e foram até o final. E quando nós vamos para o versículo 1 do capítulo 12, veja bem, eu vou fazer a leitura do último versículo do capítulo 11 e vou emendar a leitura no versículo 1 do capítulo 12, para você entender. Versículo 40 do capítulo 11. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, é disso que o texto está tratando. Deixemos todo embaraço. Embaraço aqui significa peso. Barós, peso. Para deixarmos o peso, porque a proposta do texto, do escritor aos Hebreus, é a figura de um atleta correndo num estádio, e esse estádio onde há as arquibancadas e onde há torcida, mas estes torcedores não são meros fãs dos atletas. Estes torcedores são ex-atletas que venceram. São atletas na arquibancada dizendo que é possível vencer, porque eles já passaram por isso e venceram. Então, o texto está dizendo que aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos sofrendo, é possível vencer, porque aqueles que foram antes de nós venceram coisas infinitamente piores. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei o que é que está desafiando a tua fé hoje. Mas eu tenho certeza que, independente do que seja, mais grave do que seja, mais sério do que seja, você não está correndo o risco de ser apedrejado, cerrado ao meio. Você não está correndo o risco de ser morto ao fio da espada. Você não está correndo o risco de ser preso pela tua fé. Você não está correndo o risco de ser maltratado, desamparado. Você não está correndo o risco de ter que fugir e morar nos desertos, nas covas e cavernas. Então, é perfeitamente possível vencer a tua prova, a tua luta. Se esses homens passaram por isso, derramaram o seu sangue em arenas, eles foram queimados vivos, eles foram comidos por leões, mas eles morreram na fé, ou seja, eles guardaram a fé, aquilo que o apóstolo Paulo disse. E por fim, veja
corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A palavra aqui, proposta, que está no texto, faz toda a diferença. A carreira está proposta. Veja, a carreira não está imposta, ela está proposta. Se ela está proposta, eu tenho a opção de aceitá-la ou não. Proposta não é uma ordem, proposta não é uma lei, proposta é uma sugestão, proposta é uma opção dada. Então, esta carreira está proposta. Você pode ingressar nela ou não. Se você não ingressar, você tem o teu direito e vai arcar com as suas consequências. Agora, se você ingressar, esteja como tem que estar. Seja como tem que ser. Há uma nuvem de testemunhas dizendo que não justifica o fato de você querer desanimar por um problema no casamento, por causa de uma enfermidade, por uma crise no emprego, por uma crise na vida financeira. Não há justificativa, porque essa nuvem de testemunhos está dizendo: nós, pela fé, vencemos coisas infinitamente piores. Esta carreira está proposta. O segredo é olhando para Jesus, o autor. Jesus é o autor. Então, se você vai entrar nessa carreira, nessa largada, e vai correr nessa carreira, Jesus seja a tua largada. Jesus seja o teu objetivo. Jesus, ou melhor, Jesus seja o teu motivo. Teu motivo não seja o milagre. Teu motivo não seja a cura. Teu motivo não seja a conversão do teu marido. Teu motivo não seja a libertação do teu filho. Teu motivo não seja uma porta de emprego. Teu motivo seja Jesus. Porque se você começar com a motivação errada, no decorrer da corrida, você vai ser frustrado. Autor, ele é o motivo, ele é o início. Na largada, largue nesta carreira por Jesus. Corra por ele. Autor e consumador. Então ele é a largada e ele é a chegada. Ele é o motivo e ele é o objetivo. Motivo e objetivo. Então Jesus seja o teu motivo. Jesus seja o teu objetivo. Jesus seja aquele por quem você vai começar e você termine nele. Que o milagre não seja o objetivo, que a cura não seja o objetivo, que a conversão do familiar não seja teu objetivo, que a porta de emprego não seja o teu objetivo, que teu objetivo seja Jesus. Se entre o motivo e o objetivo todas estas coisas acontecerem, amém. Se todas estas coisas que você espera não acontecerem, amém também. Porque se você não for curado, se o teu parente não for convertido, se você não conseguir este emprego, mas no final você chegar em Jesus, nada disso importará mais, porque você estará salvo para toda a eternidade. Há uma nuvem de testemunhas nos dizendo isso. É possível vencer independente do que nós estamos passando. É pela fé. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Eu sei que talvez você tenha passado a vida, você na igreja, ouvindo dizer: olha, nós temos que vigiar, porque nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha que está nos observando para nos acusar. O vizinho, o colega, o parente estão nos observando. Há uma nuvem de testemunhas. Esse texto não trata disso. Não que nós não estejamos sendo observados, mas não é disso que trata o texto. Aqui está dizendo que nós não podemos, nós não teremos argumentações justificadoras para o nosso desânimo, para o nosso retrocesso, para a nossa deserção. Nós precisamos correr com paciência, isto é, correr sem parar, correr com perseverança, correr com constância, porque nós temos um alvo e é para ele que nós estamos olhando. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, um forte abraço.